Olá, eu irei apresentar a fechadura eletrônica microcontrolada por PIC16 F877A. Os componentes do grupo são Evandro Fernandes Ledema e eu, Matheus Morello Pereira. Esse projeto foi orientado pelo professor doutor Nicolás Eusébio Cortes Ledema. Como introdução do nosso projeto, ele foi selecionado para a aplicação do microcontrolador PIC16 F877A e ele será de uma fechadura eletrônica, que consiste na aplicação de um teclado matricial para que esse usuário tenha acesso através de uma senha individual, possibilitando para ele ter o acesso do local restrito apenas pelas pessoas que possuam login e senha. A partir disso, esse projeto, que ainda vai ser implementado, terá LEDs, que indicarão se a senha está correta, autorizando assim o acesso, e também LEDs indicando que essa pessoa não pode entrar no local, ou seja, não tendo o acesso. E também para indicar caso a senha esteja errada ou o login esteja incorreto. Para isso, também vai ser um sistema proposto para um maior controle de quem está entrando e saindo do local restrito. Então, esse projeto tem como viabilidade trazer maior segurança, não só ao usuário, mas para quem incluiu esta peça ou projeto em sua residência ou comércio, para que tenha um controle melhor de quem está acessando essas áreas. Agora, os objetivos. O objetivo é implementar um hardware e software através do PIC16 F877A, que foi o PIC escolhido, para que seja possível ao usuário abrir ou fechar uma fechadura elétrica por meio de login e senha. Então, apenas quem tiver o login e a senha poderá acessar aquela porta. Será utilizado um display 16:2 para a exibição do menu interativo. Esse menu interativo consistirá de você realizar a troca de login e senha, e também poderá ser visualizado tanto o login quanto a senha. Com isso, também temos o teclado matricial, como foi dito, que vai ser utilizado para o usuário poder fazer essa interação, justamente para poder colocar o seu login e sua senha. O administrador do sistema poderá gerenciar até 5 usuários. Nesses 5 usuários, esse login terá que ter no máximo 3 dígitos e a senha terá no máximo 5 dígitos. Ao longo do nosso vídeo, a gente vai apresentar agora o fluxograma, a simulação, a parte do código e aí também a parte dos testes. Seguindo a partir de agora, o próximo que será explicado é o fluxograma. Olá, essa será a segunda parte da nossa apresentação, seguindo com o fluxograma, como dito anteriormente. É a nossa representação do nosso programa, da parte do programa principal, o main.asm. Com a gente seguindo o fluxograma, o primeiro objeto que a gente vai ter vai ser pressionar um ou C para iniciar. Então, pressionando o botão, a gente vai ter o início do nosso programa. Então, com isso, o programa vai verificar o teclado matricial se, então, a pessoa pressionou o teclado, ela vai ter duas opções, sim ou não. Então, a gente vai primeiro pensar na parte do não, ela vai voltar novamente, ela vai pressionar o teclado e aí ela vai seguir com o programa. Pressionou o teclado? Sim. Então, ela pressionou novamente ON e C? Sim. Portanto, ela vai acessar o menu. Acessando o menu, ela vai ter duas opções. Um para poder abrir e dois para as opções. Com isso, a gente vai ter mais uma decisão. Pressionou o teclado? Se não, volta para o menu. Se sim, vai testar agora mais uma vez. Pressionou a primeira tecla? Se sim, a gente pode. Vamos para ser uma parte mais curta e depois voltar. A gente vai dizer que não. Pressionou a primeira tecla? Não. Pressionou a tecla 2? Funcionou? Sim. Então ele vai para o menu opções.
ele pode mudar o primeiro usuário ou ele pode mudar a senha, certo? Então, isso daqui não vai ser uma decisão. Então, funcionou, ele segue o programa e aí ele tem uma decisão a ser tomada. Ele vai seguir para o teclado pressionado. Se sim, ele vai apertar a primeira tecla. Se sim, ele segue para o usuário atual. Se não, ele volta para a tecla pressionada número 2. Então, disso, né, durante essas duas tomadas de decisões, vão ser mais uma sequência, né, de decisões tomadas para o usuário. Se é o usuário atual, ele vai pressionar o teclado. Se sim, ele vai escolher um BCD válido de 0 a 9. Caso não, ele vai voltar novamente ao usuário atual, assim como se antes se ele não tivesse pressionado o teclado. Então, com isso, a gente, se tiver novamente sim, ele vai salvar o BCD pressionado no registrador, vai enviar o BCD pressionado para o LCD, assim o usuário vai poder verificar o dígito selecionado. Ele vai para o flag user de 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com o usuário. Os últimos 3 blocos vão ser repetidos novamente, então esse loop vai se seguir, né, para os próximos blocos, exatamente como está aqui. Se ele pressionar o teclado, novamente, se ele não, ele vai voltar até ele pressionar o teclado. Assim, se o flag de erro for igual a 1, ele vai mostrar que o usuário não foi encontrado e vai esperar um segundo, né, para poder apresentar o usuário. Depois disso, ele vai limpar o registrador com o usuário incorreto encontrado. E aí ele vai voltar lá no início do nosso usuário atual. E aí ele vai fazer tudo isso novamente. Se isso acontecer corretamente, ele vai verificar tudo novamente, ele vai pressionar a tecla igual para ver se for selecionado da forma correta, ele vai verificar a senha, se ela está errado. Se não estiver errado, ele vai mostrar, se estiver errado no caso, ele vai mostrar que a senha está incorreta, vai limpar o registrador, a senha para uma nova tentativa e vai voltar novamente para o usuário atual, para poder recomeçar a senha. Então ele volta novamente para o flag erro, ele vai digitar os 3 dígitos para poder mudar o usuário, ele vai registrar um novo usuário e, portanto, ele vai voltar para o início do programa, lá em cima. A gente pode ver aqui. Então, ele segue novamente para o teclado. Então, ele vai poder novamente inserir uma das opções. Então, seguindo aqui, né, do passo que a gente estava apresentando, a gente volta novamente para cá, para o outro usuário, caso ele pressione a tecla incorreta. Então, o usuário ele vai checar para o usuário se ele pressionou o teclado. Se pressionou, ele vai digitar um BCD válido de 0 até 9. Ele vai salvar esse BCD novamente no registrador, né? Ele vai enviar esse BCD para o LCD e novamente, como no passo anterior, ele vai verificar o flag user para cada um dos dígitos de acordo com o usuário. Ele vai olhar os últimos 3 blocos que serão repetidos, né? Normalmente com os 3 dígitos do usuário. E aí a gente vai seguindo esse loop. Pressionou o teclado? Não. Então ele volta novamente para testar tudo de novo. E aí, se sim, ele segue para pressionar a tecla igual. E aí ele vai verificar, esse usuário existe? Né? Ele digitou o login correto? Se não existe esse login, flag erro igual a 1, então a gente vai tomar uma decisão. Se acaso, né, não encontrou o usuário, vai mostrar o que não encontrou o usuário, né, vai voltar para o menu usuário e vai limpar o registrador com o usuário incorreto e a gente vai voltar novamente aqui para o começo do loop, onde estava procurando o usuário. Se o erro, né, não for encontrado, ele vai mostrar a senha atual. Ele vai pressionar o teclado, se não acontecer nada, né, se ele não pressionar, ele continua. Se ele pressionar,
ele vai ter que escolher um BCD válido de 0 até 9. Se ele fez isso, ele vai verificar se a senha está correta. Se ela estiver errada, vai apresentar o erro no flag. E os últimos 3 blocos vão repetir para os outros 5 dígitos da senha, né, que deverão constar dentro do programa. Que nosso programa, os logins têm 3 dígitos e as senhas 5 dígitos. Então, portanto, se ele pressionar o teclado, ele vai novamente apertar a tecla de igual para poder confirmar. Se ele não pressionar, ele vai voltar. No caso, se sim, né, ele vai verificar se a senha está errada. Se a casa não estiver errada, ele vai continuar, vai mostrar que a senha está incorreta, vai trocar a senha e novamente vai voltar lá para o início do programa, que está aqui, né, lá onde você volta a selecionar o teclado matricial. Se acaso não acontecer isso, ele vai limpar o registrador para você tentar mais uma tentativa. A partir disso a gente pode seguir para a outra parte, né, que tá para cá. Isso. Então, se tudo estiver correto, né, cadastrou o usuário e tudo mais, né, ele vai seguir até aqui. O flag error, caso seja encontrado, né, que digite um login ou uma senha incorreta, ele vai dar o usuário não encontrado, ele vai mostrar o usuário, vai limpar o registrador com o usuário incorreto, vai voltar para o início do programa para que digite o usuário correto. Beleza, ele digitou o usuário certo? Tranquilo. Ele vai digitar a senha. Ele vai pressionar o teclado novamente, vai digitar um BCD válido de 0 até 9. Ele vai verificar essa senha, se ela está correta ou se ela está errada, né? Ele vai ver o flag user de 1 até 5, de acordo com o usuário, né, que foi selecionado anteriormente. E aí eles vão repetir para os 5 dígitos das senhas que vão se seguir. Então, ele vai pressionar o teclado, ele vai ter a tecla pressionada igual. Se ele fez tudo isso, ele vai fazer o flag. Se o usuário 1 for igual a 1, ele verifica se a senha está correta, flag 0, flag erro igual a 0. Se o flag usuário 2 for também igual a 1, ele vai verificar se a senha é correta, vai ter um flag erro igual a 0. Se depois de tudo isso ele verificar e tudo passar e der certo, ele vai abrir a fechadura. Se acaso um desses der errado, vai aparecer a senha incorreta, vai aparecer o campo senha, vai limpar os registradores com o dígito senha e vai voltar aqui no campo de senha. E vai começar todo o teste novamente. Certo? Então, se ele conseguir digitar o login e a senha correto, ele vai abrir a fechadura, vai apertar 1 para poder fechar, e aí ele vai seguir também com o teclado pressionado. Pressionou 1, ele volta, se não, ele vai fechar a fechadura eletrônica e vai enviar para pressionar 1/C para iniciar, e ele vai voltar no início do programa no teclado matricial para outra pessoa poder fazer o seu acesso de entrada à fechadura eletrônica. Como o nosso fluxograma ficou um fluxograma muito grande, a gente vai deixar anexado tanto no nosso trabalho escrito, como também no nosso, nossa pasta zip, que vai ser enviado o trabalho escrito para que o professor possa analisar, né, mais minuciosamente o nosso fluxograma. Então, esse fluxograma nosso que montamos aqui no Miro, a gente vai estar disponibilizando lá no AVA junto com o nosso projeto escrito. Tá certo? A nossa próxima parte da apresentação vai ser a apresentação do código, tanto dos códigos do fluxograma do main.asm, como também os códigos de subrotina dentro do nosso programa do projeto da fechadura eletrônica. Então, com isso, a gente continua a apresentação com a parte dos códigos. Agora aqui nós temos o programa principal em Assembly. Utilizamos o MPLAB X, a versão da IDE
5.35 para fazer o programa, utilizando o compilador MPESM. Sendo os responsáveis pelo código Evandro Fernandes Ledema e Matheus Morello Pereira. Aqui tem algumas definições que serão os padrões do código, que são os usuários padrões, 5 usuários, e foram escolhidos esses seguintes números de usuário. Usuários com 3 dígitos. E as senhas para cada usuário. No caso, 123 é 12345 e assim por diante. Sendo que o último é 124 e a sua senha é 56398. Utilizamos o PIC 16F867A. Esses são os registradores utilizados no main, sendo que o digi 1 até o digi 5 são os dígitos da senha, user 1 até o user 3 são os usuários, os dígitos dos usuários, o loop utilizado para saltar e fazer teste. Nas subrotinas haverão outros registradores que serão melhor explicados dentro das subrotinas. Temos essa como uma subrotina sendo feita, ela não vai ser rodada assim que o programa inicia, porque ele vai iniciar aqui em setup, mas toda vez que for chamada, ela vai fazer o teste para saber se foi entrado um BCD válido e retorna. Sendo essa subrotina criada pelo professor, disponibilizada nos laboratórios e foi então inclusa dentro do nosso programa, porque utilizamos um teclado matricial e também utilizamos um LCD. E utilizamos BCDs para poder enviar o que foi pressionado no teclado para o que será exibido no monitor LCD, no display LCD. E o que interessa quando nós enviamos, no caso, nossos usuários e nossas senhas são numéricos, são os BCDs de 0 a 9. Pois temos esse teste porque o teclado matricial ele possui outras teclas além das numéricas. Aqui temos o setup, onde nós iniciamos chamando inicia teclado, inicia o LCD, o que torna eles configurados e prontos para utilização. Inicia a senha, onde são carregadas as senhas, e inicia o password, ou password. As senhas são carregadas e vai ser mostrado nas subrotinas como é feito. A porta inicializada vai ser mostrado no esquemático do Proteus o porquê que precisa ser iniciada e o que está conectado a ela. A mesma coisa que o ADCOM move o literal 06 em hexadecimal para ADCOM, o que configura as entradas digitais. E quando move o 00 para o 3A, fica dessa forma, de 5 a 0 como saída, e o 7 e o 6 como não importa o que nós vamos entrar, porque eles são sempre lidos como 0. Voltamos para o banco 0 e nós limpamos o bit 0 e o bit 1 do porte A, porque eles serão utilizados para desenvolvimento do código. No caso, o bit 0 será utilizado para abrir ou fechar a fechadura. E enviar então uma mensagem LED, que é a mensagem no LCD, que é a mensagem inicial, que é pressione ON/C para iniciar. Aqui também temos uma subrotina para as mensagens. Então esse em si é o programa principal. Começamos num loop que ele fica preso esperando
que o usuário pressione uma tecla, onde ele fica chamando essa subrotina, onde ele verifica o teclado para saber qual que foi a tecla pressionada. Aí ele faz um teste no fpress. Esse fpress é um registrador que dentro da subrotina teclado ele fica nível alto se foi pressionado, se não fica nível baixo. No caso, se ele foi pressionado, ele vai pular a instrução seguinte. Se não, ele vai para a instrução seguinte, o que faz ficar preso nesse loop, aguardando então que seja pressionado alguma tecla. Porém, nós vamos aqui para o seguinte: instruções, ou grupo de instruções, que está dentro do label on_c. Essas instruções ela dão continuidade à instrução anterior, porque eu posso pressionar qualquer tecla no teclado matricial, tanto de 0 a 9 quanto as outras teclas que não são numéricas. Porém, somente a tecla simbolizada pelo A vai ser explicado quais são os códigos dentro da subrotina do teclado matricial, mas somente o A que no físico, lá no teclado matricial, simboliza o ON/C, somente ela vai fazer com que nós possamos continuar o código. Como que eu faço isso? Para verificar se foi pressionado o ON/C. Eu no código movo um literal por registrador de trabalho que simboliza ele, que no nosso caso é o A. Faço um XOR com esse registrador de trabalho e um registrador específico, no caso o tecla, que também está nessa subrotina do teclado. Se esse XOR ele for igual a zero, significa que são iguais o literal que nós estamos testando quanto o que está dentro do registrador. Então, para isso, eu faço um teste bit file skip set, ou seja, ele vai pular se for 1. Usando o registrador especial status, o flag Z desse registrador especial. O flag Z ele sempre vai estar nível alto quando o resultado da operação anterior for 0. Ou seja, quando o Z for igual a 1, quer dizer que o XOR dessa operação anterior for 0, e quando esse XOR for 0, significa que esse literal do teste ele é igual ao que está na tecla, ou seja, é igual ao que foi pressionado. Então, se isso tudo é verdadeiro, ele salta para a próxima instrução e sai. Caso falso, ele volta para o label on da underline C 3 instruções antes. Ou seja, ele volta a ficar preso nesse primeiro loop, esperando que o usuário pressione novamente o teclado para fazer de novo o teste, para saber se ele pressionou a tecla válida, que é a tecla ON/C. Se não, ele vai ficar preso nesse loop maior aqui, né? Se ele ficar pressionando teclas erradas, ou melhor, teclas que não são a tecla ON/C. Caso ele pressione a tecla ON/C, ele vai vir para esse call envia mensagem no LCD, que é basicamente a mensagem que você vai poder escolher entre abrir a fechadura eletrônica e opções. Essas opções são o gerenciamento das senhas, onde eu posso mudar o usuário e posso mudar a senha desse usuário. Tá, vamos dizer que ele pressionou primeiro o 1. O que vai acontecer? Ele vai pular para este loop aqui, exatamente igual a esse primeiro loop, ele vai ficar aguardando o usuário pressionar uma tecla. Quando o usuário pressionar uma tecla, o menu está dizendo que tem que ser 1 ou 2. Se ele pressionar, vamos dizer que ele pressionou o primeiro teste aqui, vai ser o 1, né? É exatamente como é feito este teste aqui, só que agora a tecla que nós estamos interessados, que o programa está interessado, é 1 ou 2. Nesse primeiro caso aqui, ele vai fazer o teste para 1. Ele moveu o literal para o registro do trabalho, fez o XOR e foi para o bittest file skip set. Se for o 1, ele vai pular a instrução seguinte e vai vir para esse envia mensagem entrar LCD, que vai exibir o usuário. Ele vai habilitar a segunda linha do LCD e vai enviar esse comando. E isso daqui vai ser explicado dentro da subrotina do driver do LCD.
Mas ele basicamente significa isso. Esse aqui é o literal para a segunda linha, e esse aqui é a subrotina que envia esse literal lá para o LCD, habilitando então a segunda linha, porque quando eu faço isso aqui, eu estou exibindo somente a primeira linha, a mensagem usuário. Então eu preciso habilitar a segunda linha para que nela, quando eu digitar, apareça qual é o usuário que estou digitando através dos seus dígitos. Isso só vai acontecer se eu tiver pressionado 1. Se não, eu vou para o Go to Testa 2. Indo para o Go to Testa 2, que está bem lá para baixo, eu vou vir para cá. Nisso, se eu não tiver pressionado 1, eu vou vir para esse Testa 2 automaticamente, não importa qual é a tecla que eu tiver testado. E aqui eu vou fazer um teste. Eu vou mover o literal 2, vou fazer o short com o registrador de trabalho e vou fazer o bitash files keep set com status Z. Caso eu tenha pressionado então o 2, eu vou pular a instrução seguinte e vou enviar a mensagem de opção LCD e vai ser a mensagem opções mudar, sendo que o 1 é mudar o usuário, o 2 é mudar a senha. E eu vou fazer então o programa da parte de gerenciamento dos usuários. Caso não tenha pressionado 2, tenha pressionado nem 2 nem 1, né? 1 seria lá naquela parte anterior do programa e o 2 seria, o teste seria aqui. Se não for nenhum desses dois que eu pressionei, foi qualquer outra tecla de 3 a 9 e as não numéricas, eu vou voltar para este label, tecla 1, 1 underline 2. Voltando para a tecla 1 underline 2, eu vou ter voltado para cá. Ou seja, eu vou voltar a ficar preso nesse loop aqui, nesses 3 comandos, linhas de código, aguardando que a tecla correta seja pressionada. Se eu pressionar a tecla errada, ele vai fazer esse loop maior, onde ele vai testar primeiro se foi 1, depois ele vai testar se foi 2 e vai voltar para cá. No caso, vamos dizer que ele apertou 1. Então ele veio para cá, moveu o projetor de trabalho, fez o short, fez o teste. Tá nível alto o Z, tá como 1Z. Aí então ele vai pular o Go Testa 2. Não vai lá fazer o teste se foi 2, porque ele viu que foi o 1 que foi pressionado. Então ele vai vir, vai enviar a mensagem do usuário, enviar o comando da linha do LCD e vai vir para cá. Este aqui é o primeiro loop. Ele vai ficar aguardando, então, como está aparecendo no LCD, qual usuário que você vai entrar. Isso ele vai ficar aguardando naquele mesmo loop lá, que é o loop de pressionar o teclado. Fica aguardando você pressionar alguma tecla. Pressionando uma tecla, ele vai fazer o check ABCD, checar se é um BCD válido de 30 a 39. Ele vai fazer o teste se o fpress ele é válido, ele pula a próxima instrução, senão ele volta para o loop 1. Então aqui ele já vai ficar preso de novo nesse loop se não for um BCD válido, se for o igual, se for o on barra C, se não for um numérico. Mas se for um numérico, ele vai então para esse literal aqui move FW, ou seja, ele vai mover a tecla para o registrador de trabalho, depois ele vai mover o que está no registrador de trabalho para o registrador user1. Esse registrador user1 será utilizado lá nas outras subrotinas, sendo que o tecla é utilizado para isso daqui, para enviar o caractere. Já o user1 é utilizado nas subrotinas de verificar o usuário e também verificar o password. Por que é importante? Porque cada senha tem um usuário específico. Então, quando eu for explicado sobre rotina password, você vai ver a importância que tem de também ter saber qual que é o usuário. Por isso que sempre vai ter esse user 1, 2 ou 3, que são os dígitos do usuário. O que acontece? Isso aqui foi só o primeiro dígito. Então aqui vai acontecer a mesma coisa para o segundo dígito. Ele vai ficar guardando você pressionar a tecla. Se passou lá no teste, se foi realmente um BCD, ele vai permitir com que você vá para envia da tecla, né, pressionada
para o registrador de trabalho para o user 2, que é o segundo dígito, e envia esse caractere lá para o LCD, para ser exibido. Mesma coisa para o dígito 3, os usuários têm 3 dígitos. Ele vai ficar preso na rotina esperando você pressionar o teclado, vai fazer o teste se é um BCD válido, se for válido, ele vai mover essa tecla para o registrador de trabalho, do registrador de trabalho para o terceiro dígito, o user 3, e vai enviar para exibir. Nisso, ele vai ficar de novo preso no loop, esperando que você agora confirme esse usuário, que é o quê? Que é a tecla igual. Quando você. A tecla igual ela é simbolizada pelo E dentro da diretiva, lá no LCD Driver. Esse E do teclado matricial é simbolizado por igual. Ele vai fazer bem parecido com o que já foi mostrado antes. Um shore e vai fazer um teste. Se foi a letra E, ou no caso, no teclado matricial, se for igual pressionado, ele vai pular a próxima instrução e vai para um call verify user. Se não, ele vai voltar para o go to, vai fazer um go to enviar user -3, que é o que? Vai ficar preso aqui, esperando você entrar novamente uma outra tecla. Se for a tecla correta, ele vai vir para o verify user. Se for a tecla errada, ou melhor, se for a tecla, qualquer tecla que não seja o igual, ele vai voltar a ficar esperando você digitar, pressionar a tecla, uma tecla no teclado matricial. Então aqui no verify user, ele vai para a subrotina lá que verifica o usuário. Essa rotina vai ter um flag chamado flag user underline error. Esse flag user underline error, ele significa se o usuário foi encontrado ou não. Quando for exibida essa subrotina, vai ser explicado como é feita essa verificação. Mas para nós aqui no main, basta saber que quando se chama essa subrotina e verify user, lá vai retornar um flag underline user underline error. Se este flag estiver 0, ele pula a próxima instrução. Por quê? Exatamente se lá dentro dessa subrotina, se não for encontrado nenhum usuário, esse flag ele vai passar a ser nível alto. Se for encontrado algum usuário, ele retorna e esse flag vai estar setado para 0. Então, se esse flag estiver nível alto, ele vai fazer a próxima instrução, que é ir para o usuário erro, esse label. Se não, ela vai para envia mensagem senha. Vamos dizer aqui então que deu errado. Ele vai vir para cá, vai ser exibido uma mensagem de erro no LCD, como o usuário não encontrado, vai esperar 1 segundo exibindo essa mensagem, e ele vai exibir a mensagem entrar LCD, que vai ser o usuário. Por quê? Porque ele precisa voltar, precisa permitir que a pessoa que está digitando faça uma tentativa novamente, para que possa não ficar preso num loop infinito, que não vai permitir que o usuário continue o programa. Então ele vai exibir novamente o usuário, ele vai habilitar a segunda linha, enviar o comando, vai limpar os registradores que foi entrado com o usuário incorreto e vai ir para o loop 1, que vai ser lá no início do loop. E vai esperar que você entre novamente, passando por todos esses 3 dígitos de loops e de testes. E depois que você entrar novamente um usuário, você vai ter que pressionar igual novamente. E aí ele vai fazer todo aquela verificação. Se for o usuário correto, vamos dizer que agora você digitou correto o usuário. Então você vai para enviar mensagem senha. Depois que passou pelo teste de BTF, skip, if clear. Enviar mensagem senha vai ser vai exibir no LCD agora a senha, agora ele pede a senha, já que o usuário está correto, pediu a senha. Habilita a segunda linha e envia esse comando. E na segunda linha agora você vai passar de novo por um loop de aguardar você pressionar o teclado, porque agora você tem que entrar a senha. A senha são 5 dígitos. Então vai ser assim, vai ficar esperando você digitar algo no teclado. Você digitou, checou o BCD, se for BCD de 09, você vai mover para o registrador digi 1, que é a primeiro dígito da senha. Se não, você vai ter que voltar aqui, ó. Você volta pro loop 2, que é para início e fica preso de novo neste ciclo aqui.
Caso contrário, você envia o dígito que você registrou aqui, ó, que você teclou, que você pressionou para o registrador 1 e depois envia esse, é, essa tecla pressionada para o LCD. Assim vai ser feito para a tecla, para o segundo dígito, mesma coisa, para o terceiro dígito, mesma coisa, para o quarto dígito, a mesma coisa, para o quinto dígito, a mesma coisa, e vai ficar esperando você pressionar igual, como a mesma coisa para a parte do usuário lá. Quando você pressionou igual, você vai então ir para a instrução seguinte, que é a instrução que você vai verificar qual que é o usuário que foi entrado. Por quê? Porque agora para verificar a senha é um pouco diferente da verificação de usuário. Quando você verifica o usuário lá na subrotina de Verify User, que é o dentro do arquivo user.asm, você vai ter que verificar todos os usuários para saber qual que foi o usuário digitado. Aqui não. Aqui na senha, no Verify Password, você só precisa saber qual foi o usuário que você digitou e isso vai ter uma subrotina para cada usuário. Então ele vai fazer este teste aqui. Lá na subrotina user.asm, no arquivo user.asm, dentro da subrotina lá de verify user, quando um usuário for dado como verdadeiro, o flag underline user de cada usuário específico vai ser setado para nível alto. Quando o usuário está setado para nível alto, vamos dizer que foi o usuário 5, ele vai fazer esse teste e vai pular a próxima instrução, porque está nível 0. Vai lá, pular até chegar no usuário que foi o correto. Quando ele chegar no usuário correto, ele vai fazer a instrução seguinte, que é o goTo. No caso, se for o usuário 1, ele vai fazer o teste. Se tiver nível baixo, ele pula. No caso, se este for o usuário correto, este flag está nível alto. Então ele vai fazer a instrução seguinte, que é, vamos dizer, goTo senha 1, se for o usuário 1. Aqui ele vai verify password, ele vai verificar se o password digitado está correto. E ele vai para goTo retorno. Essa tratativa vai ser feita para qual for o usuário o que tiver com o flag nível alto. Vai estar somente um usuário com flag nível alto. Se ele chegou até aqui, um usuário existe e algum desses flags vai estar nível alto. O flag que estiver nível alto, aqui ele vai decidir para onde ele vai. Vamos dizer, se for o 1, ele vai vir para cá. Se for o 2, ele vem para cá. Se for o 3, ele vem para cá. Se for o 4, para cá. Se for o 5, para cá. Quando ele terminar de fazer verificação, ele vai vir para o retorno. O retorno é o que? O retorno, ele agora vai para algo chamado flag underline error. Esse flag é diferente do flag lá de cima, error. Esse flag underline error, ele vai testar para saber se a senha está correta. Ele vai ser nível baixo se a senha estiver correta e nível alto se a senha estiver errada. Se ele for para nível alto, ele vai para goTo senha erro, onde ele vai fazer esse tratamento de erro. Ele vai enviar a mensagem correta, vai esperar um segundo, vai enviar a mensagem, vai enviar a senha incorreta, vai esperar um segundo, depois ele vai enviar a mensagem senha, porque ele precisa que você possa ver lá que é permitido uma nova tentativa de entrar uma senha correta. Ele vai habilitar a segunda linha, enviar o comando e vai voltar para o loop 2. Lá no loop 2, como a gente viu, lá no início, ele vai ficar preso aqui até que você pressione o teclado comercial mais uma vez e vai fazer de novo para todos os 5 dígitos e depois vai vir para cá, vai fazer o teste novamente, vai saber qual que é o usuário que foi digitado por causa das subrotinas anteriores. Aí ele vai enviar para verificação desse usuário que foi digitado e se agora ele foi correto, aqui no retorno, ele vai para, em vez de ir para o nível alto para sem erro, se ele for nível baixo aqui, ele pula a próxima instrução. Então ele vai para abrir fechadura. A abrir fechadura, ele vai setar a porta. Na porta está conectado a fechadura eletrônica. Então quando ele seta essa porta, ele até manda aqui falando fechadura aberta. Como nós não pudemos comprar a fechadura devido ao preço, nós conversamos com o professor e resolvemos fazer
simbolizar a fechadura por um LED. Então, por isso que tem essa mensagem aqui, ó, envia comando fechar LCD. Basicamente, ele vai exibir 1 para fechar. Por quê? Porque se você digitar 1, ele vai ficar esperando nesse loop aqui o teclado ser pressionado. E se for 1 nesse momento, ele vai fechar o relé. Ele vai fechar o relé porque ele vai esperar ser pressionado o teclado, vai verificar se for 1. Se for 1, ele pula. Ele pula a instrução seguinte aqui. E ele vai vir aqui, ó, bit clear file, ou seja, ele vai setar o bit 0 da porta A, que tinha sido setado aqui para nível alto, para nível baixo agora, no label relay underline off. E ele vai limpar o LCD, ele vai enviar esse comando de limpar e vai enviar uma nova mensagem. Qual mensagem? Pressione ON/C para iniciar, a mensagem inicial. E ele vai go to main. O que isso significa? Que ele vai te jogar para cá novamente, ó, pro início do programa, esperando com que você pressione a tecla. E vai ser essa mensagem aqui, ó, pressione ON/C para iniciar. Agora você vai poder fazer, você pode testar novamente, abrir com outro usuário, vai ficar preso dentro daquele loop. É como se fosse num ambiente real, onde você já tivesse tudo instalado, você abriu, digitou sua senha, abriu a fechadura, aí você fechou a porta. O que tem que acontecer? Tem que voltar para o início do loop, porque agora uma nova pessoa pode fazer essa tentativa. Tá. Agora levando em conta que eu já não quero mais fazer os testes de abrir, mas eu quero fazer o teste de mudar, fazer o gerenciamento do usuário ou da senha, no caso. Como que eu faço? Eu venho lá para aquele teste que já foi explicado, que é o testa 2. Eu entrei a opção 2 lá, fiz o teste, é realmente a opção 2, não volto lá para o início, para a tecla 1, underline 2, mas eu envio a mensagem opções, mudar um user 2 password. É bem semelhante. Ele vai ficar aguardando você pressionar alguma coisa. Se for 1, ele vai para a instrução seguinte, que é o user atual. Ele vai pedir qual que é o usuário atual que você está tentando. Você quer mudar o usuário, né? Só que você precisa saber qual que é o usuário atual que você quer mudar. E ele vai fazer aquele loop lá de aguardar pressionar a tecla, checar o BCD. Se for correto, ele vai para o próximo dígito. Se for correto, ele vai para o próximo dígito. Bem semelhante. Mas lembrando aqui, pode ser que eu não digitei 1, que eu digitei 2, que eu quero mudar a senha. O que ele vai fazer? Ele vai para a opção 2. Opção 2 está mais para baixo um pouco. Opção 2, o label opção 2 está aqui. Ele vai testar a opção 2. Se for a opção 2, ele vai mandar mensagem, então, pedindo o usuário. Ele não vai pedir o usuário atual agora. Você não vai mexer no usuário, então ele vai pedir só o usuário. O que vai pedir a seguir vai ser senha atual, porque é a senha que vai ser mudada. Tá bom. Se não for nenhum, nenhum 2, ele volta lá pro loop 3 lá inicial. Ele volta para cá. Para essa parte aqui aguardando ser pressionado e vai fazer de novo o teste, se for 1 ou se for 2. Se não for nenhum dos dois, nenhum 2, ele vai voltar para esse loop sempre. Isso aqui desse loop. Tá, vamos dizer que eu pressionei 1. Passei por todos os dígitos corretos de usuário, pressionei a tecla enviar lá, confirmando o usuário que a tecla é igual, que foi explicado esse teste, é exatamente uma cópia daquele teste que está lá para cima, feito lá na parte do usuário, na parte de abrir a fechadura. E vai fazer o tratamento de erro, que é basicamente falar que não foi encontrado esse usuário. Ele vai pedir novamente o usuário, enviando a mensagem usuário atual, limpar os registradores e voltar para o loop 4. Voltar para o início desse loop aqui, aguardando você entrar novamente o usuário. Se for o usuário correto, ele vai pedir então a senha. A senha ele vai aguardar você digitar a senha, que são 5 dígitos. Se digitou a senha e depois pressionou igual, que é simbolizado pela tecla E, como já foi explicado, ele vai vir aqui e vai saber para onde que ele vai fazer o teste, exatamente como feito naquela parte anterior. Ele vai utilizando o flag.
o mesmo flag, se for vamos dizer que foi o usuário 1, ele vai pular, quer dizer, se for o usuário 1, quer dizer que vai estar nível alto. Então ele vai fazer a próxima instrução, que é ir para um desses labels aqui. No caso, se for o usuário 1, para o pass_1. Ele vai verificar esse password e vai para user return. Verificando esse password, lá nessa subrotina ele vai ter um flag error. Esse flag error vai falar, se for nível alto, quer dizer que pode mudar. Se for quer dizer, pelo contrário. Se for nível baixo, quer dizer que ele pode mudar. Se for nível alto, quer dizer que teve um erro. Não é não é a senha correta. Aí ele vai vir aqui para user pass error. Esse user pass error é nada mais que um tratamento de erro, onde ele vai falar senha incorreta, vai esperar um segundo, vai enviar a mensagem senha, vai permitir que você tente novamente, porque ele vai voltar para esse loop user underline 1, que é basicamente este início aqui, onde ele permite que fique aguardando você pressionar o teclado e permite que você faça os testes para os 5 dígitos da senha novamente. E verifique se está correto ou não. Se está correto, ele vai te mandar lá para mudar underline user. No mudar underline user, ele vai pedir que você digite 3 dígitos para o novo usuário. E aí ele vai fazer uma coisa bem simples. Ele vai esperar você digitar. Foi um teclado, foi um BCD válido lá no check ABCD e utilizando esse registrador. For válido, beleza. Foi válido. Ele vai enviar agora para o usuário 1. Ele vai mover para o usuário 1. O que está na tecla. Feito isso, ele vai chamar e enviar caractere LCD e vai fazer para os 3. Feito para os 3, ele vai esperar você apertar a tecla confirma. Se apertou a tecla confirma, ele vai, já tendo mudado, fazer a chamada aqui, ó, call new user. Essa subrotina ela muda os usuários, que vai ser explicado lá dentro. Está lá dentro do user.asm. É bem simples, basicamente. Pegar o que está lá na tecla e, no caso, o que está no registrador user e mover para o registrador de cada usuário específico. No caso, ele vai mover a tecla 1, quer dizer, user 1, user 2, user 3 para o registrador específico do usuário que você quer mudar. E assim aquele usuário passa a ser esse novo usuário que você mudou. Ele envia mensagem falando que o novo usuário foi registrado, limpa e vai lá para pressione on/c para iniciar e volta para o main, permitindo que você faça qualquer outra transformação. Você pode mudar o mesmo usuário que você acabou de mudar, você pode mudar um outro usuário, você pode mudar uma senha, você pode simplesmente testar esse usuário que você mudou para abrir a fechadura. Aí aqui na opção 2, vamos dizer que agora lá naquele momento a opção 2 era verdadeira. Na opção 2 você quer mudar agora a senha. Você vai fazer todos os testes da forma bem semelhante, esperando, sempre isso aqui é aguardando que seja pressionado o teclado. Esses aqui são cheques do BCDs. Esse daqui, então agora, ele tá. A primeira coisa que ele vai fazer, agora ele não vai mudar o usuário, ele vai mudar a senha. Então, só que ele precisa saber qual usuário que vai ter a senha modificada. Por isso que ele vai fazer de novo toda aquela rotina de verificar o usuário, sendo que você tem que primeiro digitou os 3 dígitos, ele vai vir aqui e vai fazer a verificação desse usuário. Se o usuário está correto, ele vem para cá, envia a mensagem e vai pedir a senha atual. Se o usuário está errado, ele vai tratar esse erro. Usuário não encontrado, envia mensagem para você fazer uma nova tentativa e limpa os registradores e volta para o início desse loop aqui, pedindo para você tentar entrar de novo 3 dígitos de um usuário. Vamos dizer que foi correto. Aí ele vai pedir a senha atual. Por quê? Como questão de segurança, você precisa entrar o usuário e a senha atual. Porque senão, como que você vai permitir, como o programa vai permitir que sejam mudadas senhas sem que entre a senha anterior? Isso é um motivo de segurança. Tá mostrando que é somente aquele usuário que tem, aquela pessoa que tem o número de usuário e o número da senha,
vai conseguir mudar um usuário e uma senha específico. Nisso, ele entra a senha atual, faz todos os testes, os 5 dígitos, testa os BCDs, pressiona igual, e aqui ele vai fazer para um usuário específico, ele vai enviar aqui para o GoTo, através do GoTo, um desses labels, vai verificar essa senha desse usuário. Verificado, ele vai para o Change Pass Return. Aqui ele vai verificar através do flag error. Se tiver nível alto, quer dizer que teve erro. Aí ele vai para a tratativa de erro falando bem assim: senha incorreta. Espera um segundo, manda a senha atual para que seja feita uma nova tentativa e volta para o início lá do loop, lá no início dos 5 dígitos lá. Aí você vai poder entrar novamente os 5 dígitos da senha atual. Se a senha atual for correta, quer dizer então que ele vai vir para esse flag vai estar nível baixo e flag erro e vai vir então para cá. Pass Changer Routine. Pass Changer Routine é basicamente a rotina onde muda a senha. Pass Changer Routine vai ser nova senha, você vai fazer o testes todo de aguardar por isso no teclado, viu que é um BCD válido e ele vai enviar lá para o LCD. Vai fazer isso para os 5 dígitos. Quando ele terminou esses 5 dígitos e você pressionou igual, ele basicamente vai vir para cá como call new password, onde ele vai pegar cada um desses Digi 5, Digi 4, Digi 3, Digi 2, Digi 1 e ele vai substituir lá na subrotina Verify Password, lá dentro do arquivo Verify Password, na subrotina exibir, na subrotina New Password, ele vai jogar esses digitados pressionados no teclado e que está gravado agora nesses registradores de Digi 1 até Digi 5 para a respectiva senha do respectivo usuário que você escolheu e passou nos testes. Nisso, ele vai enviar uma mensagem sem alterada, vai aguardar um segundo, vai limpar, vai enviar esse código de limpar e ele vai então enviar a seguinte mensagem: pressione on/c para iniciar e vai para o GoToMain, volta para o início. Lá no início, você vai poder voltar e fazer qualquer uma dessas funções aqui, que é abrir a fechadura, usar o gerenciamento de senhas e de usuários e vai ficar preso dentro desse loop aqui, aguardando a pessoa que está utilizando a fechadura entrar alguma coisa no teclado matricial. Então este aqui é o programa principal como nós queríamos demonstrar. E essas serão as subrotinas que serão explicadas, sendo que algumas delas já eram implementadas e conhecidas através das aulas dos laboratórios e algumas delas nós mesmos implementamos. Então é isso. Olá, então continuando a apresentação, o Evandro acabou de mostrar o nosso código principal, né, o main.asm, e eu vou apresentar a partir de agora as subrotinas, né, do nosso programa. Algumas subrotinas já foram inclusas dos programas que o professor, né, nos encaminhou durante os laboratórios, né? Então, no caso das macros.inc, a gente, né, pegou de lá, né, dos arquivos que o professor nos enviou. No caso dos atrasos, também foi aqui, né? Então, o que a gente pode dizer da parte dos atrasos? Que foi uma rotina, né, de 1 segundo, né, usada para aumentar o tempo de uma mensagem do LCD, mas de enviar para uma próxima mensagem. Então, o que a gente sabe? Que ele vai passar o valor de 189 para o contador. Então, depois ele vai passar de 75 e o valor de 21. Só que ele vai fazer esse loop primeiro 189 vezes, depois ele vai fazer 75 vezes com esses dois e vai fazer 21 vezes com os outros dois anteriormente. Então, a partir disso, a gente vai ter um deck FSZ que vai decrementar o registrador e se o seu resultado for igual a zero, ele vai saltar para a próxima instrução. E se não, ele vai voltar a uma instrução, né, no caso do GoTo. E isso sucessivamente. Então esse loop vai estar atuando, né, durante o nosso programa. Outra parte da subrotina
vai ser o do LCD Driver, né? Então, algumas funções, né, são muito mais usadas durante o nosso programa, no caso é o LCD Clear, né, para a gente poder limpar o display e o cursor home, e as de linha 1 e de linha 2, quando a gente vai poder mostrar dentro do LCD as nossas mensagens, então a gente vai precisar chamar ela. Então, primeiro, né, o primeiro label, como inicia LCD, a gente vai chamar ele para poder colocar, né, dentro do LCD o que a gente está querendo mostrar. Então, no caso, a gente vai ter aqui o envia caractere da LCD, que vai mandar os caracteres que a gente quer que fique colocado em cada linha do LCD. E para isso a gente vai precisar usar o envia CMD, que vai ser o envia comando do LCD, para poder chamar essa linha, né, como foi dito anteriormente, né? Então ele vai poder chamar isso para a gente jogar a nossa informação dentro do LCD. Outra subrotina necessária vai ser a do UPMD teclado 4x4, né? Afinal a gente usa um teclado matricial para poder fazer funcionar a fechadura eletrônica, então com isso deveria ser usado. Então a gente declara os ESCs no DT para que a gente possa utilizar isso. E o teclado basicamente vai fazer essa varredura, né, tanto de linha como de coluna, de acordo com que o usuário faça a sua, como a gente pode dizer, o seu uso, né? Então ele vai ficar sempre buscando, tanto na linha como na coluna, qual vai ser o seu uso, né? Qual vai ser o que ele foi pressionado. Então, a partir da detecção do loop que está apresentado no programa, ele vai poder captar qual foi a tecla pressionada naquele momento, né? Então, isso também vai ser utilizado para a parte do programa, né, principal, né, que o Evandro já explicou. Então, a subrrotina daqui vai utilizar lá. Depois a gente tem o up mensagens, né, que vão ser as mensagens enviadas para o LCD. Então, como eu disse anteriormente, na subrotina do LCD Driver, a gente precisava chamar. Então, como que a gente faz isso? Né? A gente chama a linha 1, né, para poder mostrar que na linha 1 vão ser mandados determinados caracteres. Então, usando o envia comando, a gente vai usar esse envia comando para chamar a linha 1. Depois disso, a gente vai chamar o envia caracteres para enviar cada letra. Então, a gente, para essa parte, vai para mostrar a parte de pressione 1/C, a gente vai chamar cada caractere para poder aparecer dentro do LCD. Né, com isso, né, a gente também pode seguir para o próximo, né, que é o envia mensagem, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai chamar o comando, ele vai chamar a linha, né, ele vai então chamar cada caractere para poder aparecer dentro do LCD. E aí, para a segunda linha, a gente vai chamar novamente a segunda linha. E a gente vai chamar cada caractere para ser passado a segunda mensagem, né? Que no caso aqui é o abrir, que é a parte do menu, e 2 opções. Aí com isso também temos o campo do usuário, que vai ser a mesma coisa, né? Sucessivamente, né? Repetido. Então a gente vai ter para o usuário não encontrado, a gente vai ter para a senha e para a senha incorreta. Né? Tanto para fechadura, aberta, para fechar, a gente vai ter opções de mudar o usuário e a senha, né? Para mostrar o usuário atual que está sendo apresentado. Quando acontecer a mudança do usuário, né, que são, no caso, são 3 dígitos o usuário, e a senha de 5 dígitos, né, aqui no caso antes, né, mostrando que apareceu o novo usuário registrado, a senha atual, a nova senha, também de 5 dígitos, a senha alterada. Então, basicamente é sempre a mesma coisa, né, colocando, né, enviando o comando para o LCD e escolhendo a linha. Seguindo,
né, esse já é uma subrotina que não estava no uso do professor, né, foi uma subrotina que a gente montou. Então, primeiro a gente vai carregar usuários padrões do sistema. Então, ele vai chamar cada valor da senha que a gente for pressionando no teclado matricial. Então, ele vai verificar se o usuário existe depois, né? E aí a gente vai analisar, né? Primeiro ele vai limpar o flag, né? Tanto o de erro como o do usuário. E aí ele vai começar a comparar, né? O dígito 1 com o user 1. Então, quando ele pressionar o dígito lá no programa main, ele vai analisar aqui. E aí ele vai executar um shore do user 1 com o dígito 1. Então ele vai analisar isso daí e vai verificar no registrador de trabalho se quando ele for 0, ele vai significar que eles são iguais. Então, com isso, ele vai fazer depois um BTF-SS para ver se no nosso campo Z ele vai testar esse dígito do usuário. Se eles são iguais, ele vai saltar para a próxima instrução. Se não, ele vai continuar o programa. Então, ele vai setar o flag user igual a 1. Então, disso, né, ele vai ficar testando isso para cada dígito do usuário que está sendo montado, né? No caso, são 3 dígitos, né? Então, ele vai testando isso para ver se o usuário está correto, né? Se ele estiver correto, ele vai retornar, né, para a próxima, para poder colocar a senha. Caso não, ele vai voltar ao programa novamente até que isso ocorra, né? Então aí, se estiver errado, ele vai retornar para o programa principal. E aí ele começa, para os outros usuários, ele vai fazer a mesma coisa, né, seguindo aqui para baixo. Então cada parte aqui seria para outro usuário. Então ele repetindo aquelas mesmas, vamos falar, o mesmo check-up, né? Ele vai testar os 3 users, né, para cada dígito, para poder verificar se é o usuário, um dos 5 usuários inclusos no programa. Então, com isso, aí a gente pode ir para a mudança de usuário de acordo com os dados entrados. Então, se a pessoa quiser trocar o usuário, primeiro a gente vai fazer o flag testado, né, e enviar para um dos labels de senha. Então, aqui, primeiramente, ele vai testar, e se o flag for 0, ele vai saltar para a próxima instrução. Ou seja, se ele for igual a 0, ele vai fazer go to, ele vai para o change u e ele vai começar a mudar o primeiro dígito. Aí ele vai para o segundo, para o terceiro dígito. Então aí ele vai conseguir mudar o usuário. Caso esse flag for a nível alto, ele não vai conseguir mudar o usuário. Então ele vai voltar. Então aqui o change significa cada usuário, né, que a gente está testando. Certo? Então essa é a parte do usuário. A subrotina de senha também não tinha do professor, então a gente declarou, né, as senhas, né, no caso. Então a gente vai carregar as senhas padrões do sistema. Então, novamente, vai jogar os dígitos de valores no registrador, né, vai modelo liderar para o registrador, né, cada usuário tem o seu flag, né. Então a gente sabe que quando ele digitar a senha, né, vai poder gravar o seu flag. Então, a gente vai agora verificar a senha de acordo com o usuário selecionado. Primeiro a gente faz o clear, né, para limpar o flag, para a gente poder verificar de forma correta. Então a gente vai mover o dígito 1 do usuário para o registrador de trabalho. Então depois a gente faz um shore entre o dígito e o P1. Se o shore for igual a 0, então o nosso Z vai ser igual a 1. Então vai significar que esse dígito está correto. E ele vai saltar para a próxima informação, que é a nossa próxima instrução, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai setar o flag erro igual a 1 e vai seguir para o próximo dígito até ele conseguir digitar os 5 dígitos para poder verificar a senha.
Se caso um desses estiver errado, ele vai retornar para o programa principal. Então, aí se caso estiver certo, né, tiver os 5 dígitos corretos, ele vai para a próxima verificação de senha. Né, e aí seria para um novo usuário. Então, cada Verify Password é para um dos 5 usuários presentes. Né? Então, vão haver 5 labels de verificação de senha para cada um dos usuários. Então, novamente, aí depois disso a gente tem um label mudança de senha de acordo com o usuário selecionado. Assim como a gente tinha um do usuário, a gente tem também da senha. A gente definiu como new password. O flag, né, vai testar e enviar para um dos labels de senha. Então, a gente vem testar o flag, se for 0, ele vai pular para a próxima instrução. Então, se ele for para a próxima instrução, ele vai fazer o go to, ele vai change pass u. Então, ele vai para mudança de senha de determinado usuário. Então, ele vai mudar cada hora um dos dígitos. Então, o usuário 1 é o primeiro, aí o pass A vai ser o segundo, o B o terceiro, e assim sucessivamente dos 5 usuários dentro do programa. Então, a gente lembrando que o flag de nível alto, né, vai ser sempre o que vai ser sempre a senha encontrada ou o usuário encontrado. E o flag de nível baixo vai ser o que a gente não encontrou. Sempre nisso, né? Tanto nessa parte da verificação da senha como do usuário. E aqui, né, acho que complementei todas as subrotinas que faltavam, né? Então, portanto, a gente segue agora com as simulações, né? E por final, a gente encerra com o vídeo da apresentação. E é isso. Agora vamos testar o código lá no Proteus. Bom, aqui está nosso esquemático. Ele possui uma entrada de 12 volts. Ele passa por um regulador de tensão para que possamos ter acesso a 5 volts. Aqui temos um esquema onde está conectado a uma porta do PIC, o ARA0, que essa porta lá já foi explicada, é utilizada para deixar nível alto o esquema que vai permitir com que o relé, a sua bobina, seja energizada, o que faz com que então vá para energizar a fechadura eletrônica. No caso, o que está simbolizando a fechadura eletrônica é o LED aqui amarelo. Esse aqui é um transistor UBC547. Quando esta entrada fica nível alto, a base do transistor ela passa a ter corrente, o que faz com que o coletor e o emissor passem a conduzir. Quando eles passam a conduzir, o relé é energizado, o que faz com que haja uma mudança aqui no relé, uma comutação dessa chave, e ele liga o LED que simboliza a fechadura eletrônica. Esse relé é energizado com 12 volts, por isso também nós precisávamos do acesso do 12 volts, não era somente a questão da fonte ser 12 volts, mas também o relé precisava ser energizado com 12 volts, o relé que nós utilizamos. Isso daqui foi implementado em algumas funções, o LED fica vermelho quando a senha ou o usuário está errado na hora de abrir a porta. Esse daqui é o cristal, 16 MHz, está ligado aos KIN e aos KI2, osciladores. Eu esqueci de explicar, esse aqui está ligado à entrada 1, né, que lá no início do código são setados para nível 0, esses dois, o RA0 e RA1. E são setados para nível alto quando, no caso, quando há um erro de senha ao usuário, e isso daqui quando é aberta, chega no momento de ser aberta a fechadura. Esse é o nosso teclado matricial.
sendo conectado às suas linhas através de diodos e a porta RC, a porta C no caso de 0 a 3, e as suas colunas sendo conectados através de resistores, a um lado nível alto lá de 5 volts e ao RB, RB0 e RB3. Esse é um potenciômetro que permite aumentar ou diminuir o contraste do LCD. O VSS LCD e o RW está nível baixo e o VDD LCD está nível alto, 5 volts. E aqui temos o nosso PIC, sendo que as portas utilizadas são por causa aqui do nosso LCD, a RE, a RA está sendo utilizada para a fechadura e também para o LED, o RB e o RC utilizado para o teclado matricial e o RD para o LCD. Então aqui vamos ver como que ele está se comportando, nosso software. Pressione ON/C para iniciar. Tá, venho aqui, ON/C. Iniciou. Pressione 1 para abrir, 2 opções. Vamos abrir primeiro. 1. Aí os usuários aqui vão pegar o mais fácil aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Senha. A senha do 1, 2, 3 é 1, 2, 3, 4, 5. Fechadura aberta. Fica a mensagem por um segundo e, como aqui está uma simulação, 1 para fechar e voltar para o loop. Fechou e voltou para o loop. Vamos agora entrar aqui a senha errada. Olha lá. 1, vamos colocar 667. Essa senha não existe. Usuário não encontrado. Vamos agora aqui para uma senha correta. 666. Agora ele está pedindo qual que é a senha desse 666. Vamos colocar uma senha errada. Tudo 1 aqui, ó. Senha incorreta. O LED ficou vermelho, senha incorreta. Vamos agora aqui colocar a senha correta. Se eu não me engano, no momento, deixa eu me lembrar qual que é a senha. Do 666 é 11.24.6. 11.24.6. Fechadura aberta. Vamos apertar um aqui para fechar ela. Tá, agora nós temos uma outra opção, né? Vamos mudar um desses usuários. Opções, é o 2. Vamos mudar o usuário primeiro. Usuário atual. Vamos mudar o usuário 1, 2, 3. 2, 3. A senha, né? Porque só vai poder mudar o usuário quem sabe o usuário e a senha do usuário. Vamos colocar como tudo 3 aqui, ó. 3, 3, 3. Opa, foi 3, 3, 6. Tá bom. Pressione ON/C para iniciar. Tá. Para provar que foi registrado, vem aqui, ó. 3, 3, 6. Igual. A senha desse é a senha do antigo 1, 2, 3, que é 1, 2, 3, 4, 5. Foi errado, foi errado, foi errado. Vai dar a senha incorreta. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Fechadura aberta. Apertar 1 aqui para voltar para o looping. Agora bora mudar também a senha desse usuário. Colocar uma senha nova, né? Senha antiga. Não é bom deixar um usuário novo com a senha antiga. Vamos lá. 2, 2. O usuário que a gente quer é o 667. 6. É 336, né?
Vamos. É o 336. Usuário atual. Senha do usuário 666 é 11.24.6. Tô mudando outro usuário, né? Senha de outro usuário. 11.24.6. Vamos colocar uma nova senha para esse usuário. Vou colocar tudo 7 aqui, ó. Senha alterada. Vamos lá. Vamos abrir. O usuário é o 666. Qual que é a nova senha? Tudo 7. Abrir a fechadura. 1, fechou. E assim então vai ser para qualquer senha que eu queira mudar, qualquer usuário que eu queira mudar. Aí eu vou ter esses 5 usuários aqui. Toda vez que for desenergizado o sistema, toda vez que o sistema for desenergizado e ele vai chegar aqui no setup, esse call inicia senhas e call set password vai voltar às configurações originais de senhas e passwords. Porém, enquanto ele se manter energizado, o programa nunca vai voltar para o setup. Ele vai ficar no máximo, vai voltar para main. Então, enquanto ele estiver energizado, todas as alterações que você realizar, elas se manterão. Então, esse é o programa que nós levamos um tempinho para fazer juntos, eu e o Evandro Fernandes da Dema e o Matheus Morello Pereira, para servir como avaliação final, projeto final do curso de microprocessadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso. Boa noite, professor. A gente está aqui para apresentar e dar um feedback sobre o nosso projeto de fechadura eletrônica, né, do PIC 16. Então, sou eu, o Matheus. E eu, Evandro. Então, a gente quer pontuar certas coisas aqui, né? A gente começou a fazer o projeto, primeiro, né, o Evandro até mostrar aqui para você. A gente fez a primeira placa, né, corroeu ela todinha. Nós tivemos alguns problemas em alguns pontos que estão marcados aqui com marcador permanente, onde a placa ela tá sem conexão. A gente tentou de todo jeito abrir conexão, melhorar a placa, mas não conseguimos. A gente tentou fazer uma outra e a gente tentou umas 3, 4 vezes. Essa aqui foi a quarta, né? É isso. Quarta vez e acabou o nosso papel fotográfico e também as impressões. A gente não conseguiu passar porque todas as vezes, por mais que a gente tentava 5, 10 minutos, 15 minutos no último que a gente tentou, a gente não conseguiu passar a trilha de uma forma que não ficasse com pequenas falhas. Porque igual o primeiro, ficou algumas falhas, quando corroeu, ficou sem continuidade. A gente tentou de todas as formas possíveis passar por placa, PCB para ficar uma coisa bonita, mais profissional, um nível que o senhor ia dar uma nota suficiente para nós, só que não conseguimos fazer aqui. Então nós passamos para a segunda parte. Então, a partir disso, né, a gente começou a tentar fazer na protoboard, né, o nosso código, né, já funcionou, né, a gente está até com ele aqui na tela, mas a gente vai apresentar depois para o senhor, né, de uma forma mais detalhada. E quando a gente liga aqui, né, então, o senhor pode ver que está funcionando o LCD, né? É isso, só explicando aqui que como a gente foi na protoboard, a gente resolveu utilizar esse complemento, essa placa aqui, que ela passa de 12 volts para 5. A gente fez uma pequena ligação aqui para ter 12 volts aqui, que vai ser o do relé, e os 5 volts alimentando o restante da placa, o LCD, o PIC, e somente o relé aqui, quando fosse abrir, né, simulando a abertura da fechadura, com os 12 volts, que a fechadura seria, no caso, a de 12 volts. Isso, e aí com isso a gente não conseguiu
contemplar. A gente conseguiu gravar no Pique, mas como a gente não sabe se teve algum erro dentro da protoboard, a gente está desde sexta-feira fazendo isso. A gente está gravando hoje no sábado, a gente chegou 7h30. 7, E né? agora já são 7h30 da noite. Então, a gente deixa o que a gente fez, né? O senhor pediu pra gente mostrar tudo que era pra gente fez, a gente montou, a gente tentou, né? Estamos até agora tentando, mas caso a gente não consiga contemplar isso, né? A gente já deixou gravado o vídeo para poder mostrar que a gente tentou de qualquer jeito, né? Mas acho que o mais importante era ter fazer o código, né, Evandro? Isso, o código a gente levou umas 2 semanas para juntar o código inteiro, somar todas as linhas, deu mais de 1000 linhas de código. E nós trabalhamos, apesar de ter sido corrido o período, a gente tentou fazer um código bem estável e que pudesse ficar em loops, porque a gente tinha falado para o senhor que nós iríamos gerenciar 5 senhas, né? Então a gente vai explicar depois, a gente consegue 5 usuários diferentes, mudar o usuário, mudar a senha e ficar loopando infinitamente dentro desse circuito, abrindo e fechando a fechadura eletrônica como um sistema funcional real. Tá, professor, então é isso, né? Tipo, a gente fez bastante investimento aqui, né? A gente gastou mais de R$300 em tudo que a gente comprou, né? Com componente, né? Coisas que a gente acabou nem usando, né? Componente, porque a gente foi mudando o projeto. Sim, é com muito pesar, muita tristeza não conseguir entregar o projeto como foi planejado no início, né? Na PCB, que era o nosso desejo. E no mesmo plano B é complicado, a gente não sabe direito o que aconteceu. Algumas coisas a gente fez o teste aqui, né? Como o senhor pode ver, o nosso multímetro aqui de apresentar continuidade, as tensões. As tensões estão corretas, está alimentando o PIC 16, está alimentando tudo que tem que alimentar com a tensão correta. Porém, não grava e não funciona, não roda o programa. O relé até chegou a abrir, né? O relé a gente testou, abriu o relé normal, funcionou esse LED aqui, que é como a gente tinha falado para o senhor no e-mail, né, que a gente não ia conseguir adquirir a fechadura, tava um pouco cara, passou do nosso orçamento. Aí o senhor tinha falado que a gente poderia usar um LED, explicar depois no trabalho como funciona. O relé abriu, tudo tá funcionando, só o código que não tá rodando, não sei, a gente não sabe o que tá acontecendo. Essa parte do projeto final a gente não conseguiu resolver. As ligações aqui dentro da protoboard, a gente não sabe se foi algum erro nosso ou se está acontecendo alguma coisa de diferente, né, que a gente não sabe explicar. Esse que ficou o nosso maior pesar, né? Não ter conseguido fazer na PCB, que era uma garantia maior de que ia funcionar, porque estaria tudo numa placa com cobre, né? A protoboard pode ser uma conexãozinha que escapou e não está deixando rodar o código. A gente acredita que na placa seria mais fácil, mas né, tipo, muito mais, né, compreensível pra gente fazer, né? Daria 100% de certeza que daria certo, mas na protoboard fica muito mais difícil e a gente ficou batendo a cabeça e acabou não saindo do lugar. Então, acho que isso seja isso.